Pare de tentar controlar tudo. Descanse. Deus está no comando. Há um ponto na vida em que a mente deixa de conseguir sustentar o peso que se acostumou a carregar, e o corpo começa a falar por ela. Não é uma fala com palavras articuladas, nem com frases claras. É um sinal silencioso, porém firme, que se manifesta através de um cansaço que não passa, de uma ansiedade que surge sem explicação aparente, de uma sensação estranha de estar vivendo no limite sem saber exatamente por quê. Esse chamado interior é mais profundo do que parece. Ele não está tentando te alertar para um perigo externo, mas para um desequilíbrio interno que você vem ignorando há muito tempo. A tentativa constante de controlar tudo cria um ruído dentro de você, um tipo de tensão que se acumula pouco a pouco até um dia começar a gritar, mesmo que você tente se distrair. A verdade que poucos admitem é que o corpo sempre sabe antes da mente. Ele percebe sua exaustão emocional enquanto você ainda tenta convencer a si mesmo de que está tudo bem. Ele sente sua alma perdendo espaço para as preocupações enquanto você tenta parecer forte. Esse tipo de controle constante não é força, é defesa. Uma defesa que você construiu ao longo dos anos acreditando que, se não cuidasse de cada detalhe, algo desmoronaria. Só que, na prática, o que está desmoronando é a sua energia. O chamado interior surge nesse exato ponto. Ele se manifesta quando sua alma percebe que você está se afastando daquilo que deveria estar sentindo, vivendo e aprendendo. Não é um chamado para desistir, mas para despertar. Para perceber que existe algo errado não no mundo, mas na forma como você está tentando se relacionar com ele. Muitas vezes, esse chamado aparece nos momentos de silêncio, quando você olha para o nada por alguns segundos e sente uma espécie de vazio que não existia antes. Ele aparece quando você tenta dormir, mas sua mente insiste em repassar situações do dia, como se estivesse tentando encontrar falhas invisíveis. Surge também quando alguém te faz uma pergunta simples, e por dentro, você percebe que não tem mais respostas, porque todas foram gastas sustentando uma estrutura de controle que já não se mantém de pé. O chamado interior é a pausa que a vida cria quando percebe que você não consegue pausar por conta própria. Ele é um pedido para você voltar para si mesmo. A mente acostumada ao controle tenta interpretar esse chamado como fraqueza. Ela tenta justificar que você só precisa de mais esforço, mais organização, mais disciplina. Porém, quanto mais você tenta apertar as rédeas, mais pesado tudo se torna. Isso acontece porque a chamada interior não quer que você faça mais, mas que você sinta mais. Quer que você perceba o quanto seus pensamentos se tornaram uma muralha entre você e sua própria essência. Quando você tenta organizar o mundo inteiro dentro da sua cabeça, você perde a capacidade de ouvir o que vem de dentro. É por isso que, nos intervalos do dia, surgem sensações que você não consegue explicar. Você não está perdendo o controle da vida. Está apenas perdendo o controle artificial que criou para tentar se proteger da vida. Esse chamado é a oportunidade de reconhecer que algo em você está pedindo descanso. Não porque você é fraco, mas porque você está vivendo há tempo demais no modo de alerta. Esse modo cria um estado constante de tensão que impede sua mente de enxergar com clareza. Ele consome sua energia a ponto de coisas simples se tornarem difíceis. Ele reduz sua capacidade de sentir prazer, paz e conexão espiritual, porque tudo fica em segundo plano quando você está lutando para manter um controle impossível. A chamada interior surge como um gesto de misericórdia. É o seu eu profundo tentando te lembrar que existe um caminho mais leve, mais lúcido e mais alinhado com quem você realmente é. Quando você finalmente começa a ouvir esse chamado, percebe que não se trata de abandonar responsabilidades ou negligenciar sua vida. Trata-se de abandonar a ilusão de que você é responsável por tudo. A chamada interior é uma convocação para você retornar ao seu próprio centro, o único lugar onde a clareza existe de verdade. É onde você percebe que não pode controlar o mundo, mas pode controlar sua postura diante dele. É onde você entende que não precisa prever o futuro, porque existe algo maior guiando cada passo, mesmo quando você não consegue ver.
Esse despertar não é imediato. Ele acontece em camadas. A cada pequena percepção, a cada momento em que você decide respirar fundo em vez de tentar administrar tudo, você se aproxima mais desse estado de consciência. E quando você começa a se aproximar, algo interessante acontece. O mundo não desmorona. Pelo contrário, ele começa a se reorganizar. Situações que pareciam urgentes perdem força. Problemas que antes tiravam seu sono começam a se mostrar menores do que pareciam. Pessoas que drenavam sua energia deixam de ter o mesmo impacto. Tudo isso ocorre porque, ao atender ao chamado interior, você deixa de agir por medo e começa a agir por lucidez. A chamada interior é, na verdade, o início de um realinhamento espiritual. É o momento em que você começa a perceber que a vida não precisa ser controlada para fluir. A vida precisa ser compreendida. E essa compreensão começa quando você admite que aquela sensação incômoda que vem te acompanhando não é um inimigo, mas um ensinamento. Ela está te conduzindo para um estado mais profundo de autoconhecimento, onde o controle deixa de ser uma armadura e se transforma em sabedoria. Tudo o que você precisa fazer, neste momento, é permitir que essa voz seja ouvida. Ela está chamando você de volta para o lugar onde sua força verdadeira estava desde o início. Existe um tipo de peso que não aparece nos ombros, mas que aperta o peito e turva a mente. É o peso de acreditar que tudo depende exclusivamente de você. Quando a vida parece frágil, imprevisível ou fora de ordem, a mente cria a ilusão de que controlar cada detalhe é a solução para manter tudo em segurança. Só que esse tipo de controle não protege, ele aprisiona. Ele transforma cada pensamento em vigilância constante, cada decisão em obrigação e cada momento de descanso em culpa. Você tenta antecipar o que nem aconteceu ainda, tenta corrigir o que nem deu errado, tenta prever o que nem está sob sua responsabilidade. Esse excesso de controle é tão silencioso que muitas pessoas passam anos sustentando esse peso, sem perceber que ele está drenando a própria espiritualidade. O controle não apenas cansa o corpo, ele sufoca a alma. Quando você tenta assumir a direção de tudo, perde a capacidade de confiar. Confiar que existe um propósito maior guiando seus passos. Confiar que existe um tempo certo para cada coisa. Confiar que você não precisa carregar sozinho aquilo que não nasceu para carregar. O controle rouba a fé porque exige que a mente seja a única responsável por construir caminhos. E quando a mente assume esse lugar, ela se vê sobrecarregada, ansiosa e exausta. A fé, por sua natureza, só existe quando você permite que algo maior conduza as partes que você não alcança. Mas quando tudo precisa estar sob sua supervisão, a fé se torna pequena, sufocada pela necessidade constante de administrar o que não deveria depender apenas de você. O peso invisível do controle se manifesta nos momentos em que você sente que, se não agir, tudo vai dar errado. Quando acredita que precisa estar atenta a cada detalhe, porque qualquer falha pode comprometer o futuro. Quando sente que descansar é perigoso porque o mundo pode desmoronar se você não estiver alertando a si mesma a cada segundo. Isso não é atenção. Isso não é responsabilidade. Isso é medo travestido de organização. É insegurança disfarçada de prudência. É ansiedade sendo confundida com senso de dever. E o mais cruel é que, enquanto você tenta controlar tudo, você perde o que mais importa: a capacidade de perceber que Deus já estava cuidando daquilo que você estava tentando administrar sozinha. Esse controle excessivo cria uma tensão profunda na sua relação com a espiritualidade, porque ele coloca você no centro de tudo, como se fosse a única força capaz de sustentar sua própria vida. É uma postura que isola, que desconecta, que limita. A fé começa a enfraquecer não porque Deus deixou de agir, mas porque a sua mente passou a acreditar que precisa agir no lugar dele. E quando a fé é substituída pela autossuficiência rígida, algo dentro de você começa a se perder. Os sinais espirituais se tornam difíceis de perceber. As intuições ficam abafadas.
A paz se distancia porque o controle não permite que você relaxe o suficiente para ouvir aquilo que só o silêncio revela. Você começa a desconfiar da própria vida, como se precisasse se defender do futuro. Isso cria uma barreira energética que impede a fluidez. É como nadar contra a corrente. Quanto mais força você coloca, mais cansada fica e menos avança. Esse é o paradoxo do controle. Você acredita que está garantindo segurança, mas na verdade está se distanciando da segurança real, que é a confiança em algo maior. A conexão espiritual não se fortalece através do esforço desesperado, mas através da entrega consciente. Quando você tenta controlar tudo, você ocupa o espaço onde a fé deveria agir. E quando a fé não tem espaço, ela se enfraquece. O peso do controle é invisível, mas seus efeitos são profundamente visíveis. Você começa a sentir que vive em alerta, como se qualquer descuido fosse abrir portas para o caos. Começa a acreditar que precisa ser perfeita, precisa prever o que ninguém preveria, precisa manter uma postura de vigilância constante que te impede de descansar. E quando o descanso desaparece, a sua clareza desaparece junto. O controle rouba sua capacidade de perceber o que é prioridade e te coloca em um estado mental de exaustão contínua. A fé, que deveria ser seu alívio, se torna distante porque você está tentando sustentar aquilo que a própria fé dissolveria se você permitisse. Quando você finalmente reconhece esse peso invisível, algo começa a mudar dentro de você. Você passa a perceber que existe uma diferença entre responsabilidade e controle. Responsabilidade é maturidade. Controle é medo. A responsabilidade te fortalece. O controle te desgasta. E essa distinção é essencial para que a fé volte a respirar dentro de você. A partir do momento em que você permite que Deus conduza aquilo que está além da sua capacidade, você sente um alívio imediato, como se algo finalmente saísse do lugar que nunca deveria ter ocupado. Esse é o primeiro passo para recuperar a leveza que foi perdida no meio de tantos pensamentos, tantas tentativas, tantos medos. A fé só floresce onde existe espaço, e o controle ocupa todo esse espaço, impedindo que o espiritual se manifeste com clareza. Quando você aceita que não precisa cuidar de tudo, que não precisa prever tudo, que não precisa sustentar tudo, você permite que o fluxo divino retorne. Esse retorno não acontece de forma dramática. Ele acontece de forma silenciosa, discreta e profunda. Você sente que sua respiração muda, sente que sua mente desacelera, sente que sua alma volta a ocupar o lugar que estava sendo comprimido pelo excesso de controle. É assim que a fé renasce, quando você percebe que não depende apenas de você, depende principalmente da sua disposição de confiar. Existe um ponto na jornada humana em que a definição tradicional de força deixa de fazer sentido. Desde cedo, você aprendeu que ser forte significa suportar pressão, aguentar firme, não demonstrar fragilidade e enfrentar qualquer situação sem recuar. Essa ideia parece nobre, mas esconde um paradoxo profundo. Quando a força é usada como mecanismo de defesa e não como expressão de maturidade interior, ela começa a consumir mais do que sustenta. Resistir a tudo, o tempo todo, não gera estabilidade. Gera desgaste, não produz crescimento, produz exaustão, não fortalece a alma. Apenas aumenta a tensão que ela tenta suportar. A rigidez com que você tenta controlar cada circunstância te faz acreditar que está no comando, mas na verdade, te coloca sob um peso que nenhuma pessoa deveria carregar. A mente, quando habituada à resistência constante, cria uma espécie de blindagem emocional. Essa blindagem parece proteção, mas funciona como uma prisão silenciosa. Você sente que precisa ser firme em todos os momentos, mesmo quando o corpo pede descanso e a alma pede pausa. Essa resistência contínua te desconecta da própria sensibilidade, porque você começa a acreditar que sentir profundamente é perder o domínio. Só que o contrário é verdadeiro. A força real nasce da capacidade de reconhecer limites.
entender movimentos internos e permitir que a vida flua sem que você precise travar batalhas desnecessárias. Resistir ao fluxo natural das coisas cria atrito, e esse atrito desgasta sua energia, sua clareza e sua conexão espiritual. Quando você tenta manter uma postura dura o tempo todo, o corpo vai acumulando tensões que se transformam em sintomas. A mente vai guardando medos que se tornam preocupações recorrentes, e a alma vai perdendo espaço para expressar suas necessidades. A resistência constante impede que você perceba que parte da sua força deveria vir do descanso, não do esforço contínuo. A força verdadeira não é a que te mantém rígida, mas a que te mantém consciente. É aquela que te permite perceber quando é o momento de avançar e quando é o momento de recuar. Quando você insiste em resistir a tudo, perde a capacidade de diferenciar as duas coisas. E é aí que muitos começam a desmoronar por dentro, mesmo parecendo firmes por fora. O paradoxo da força se revela quando você percebe que lutar contra tudo não te leva mais longe. Apenas te impede de fluir. Você já teve momentos em que, quanto mais tentava resolver algo, pior parecia ficar? Quanto mais insistia em controlar, mais tenso ficava. Quanto mais queria que a situação se ajustasse, mais distante a solução parecia estar. Isso acontece porque a resistência leva você para um estado mental de combate contínuo. Nesse estado, a mente interpreta qualquer pequeno desafio como uma ameaça. E quando tudo vira ameaça, o corpo entra em alerta permanente. A alma, por sua vez, fica aprisionada entre a vontade de descansar e a pressão que você mesma criou. A força que te ensinaram a ter ignora a dimensão espiritual da vida. Ela se baseia na lógica de que você precisa vencer pela determinação, estratégia e firmeza. Mas existe uma força mais profunda, uma força que nasce da entrega, da confiança e da clareza. Essa força espiritual não se desgasta, porque ela não depende de controle. Ela depende de alinhamento. Enquanto a força rígida tenta moldar a realidade com pressão, a força espiritual permite que você se adapte ao movimento da vida sem perder a essência. É a diferença entre empurrar uma porta pesada e permitir que a porta se abra quando chega o momento certo. A força rígida consome energia. A força espiritual devolve energia. Essa diferença começa a ficar clara quando você observa como reage às situações que fogem do seu controle. Quando você se prende à resistência, tenta corrigir o que não depende de você. Tenta acelerar o que não está no tempo certo. Tenta segurar o que já deveria ter sido liberado. Isso cria frustração porque sua mente luta contra a realidade como se lutar fosse prova de coragem. Só que a coragem verdadeira está em aceitar que nem tudo pode ser conduzido à força. Existe sabedoria em permitir que cada etapa siga seu fluxo. Resistir ao que já começou a se desfazer só prolonga o sofrimento. Segurar o que já quer ir só aumenta a tensão. Ignorar o que deveria ser enfrentado só adia o inevitável. A força real se manifesta quando você tem coragem de parar a luta. Quando você começa a entender esse paradoxo, percebe que sua energia volta a fluir. A rigidez emocional começa a ceder. A mente perde um pouco da necessidade de estar em vigilância. O corpo relaxa e a alma respira. É como se uma porta interna se abrisse apenas porque você decidiu parar de empurrá-la. Resistir menos não significa se render ao caos. Significa se libertar do ciclo de desgaste que você mesma criou, tentando controlar tudo. A vida não exige que você seja indestrutível. Exige apenas que você seja consciente o suficiente para perceber quando a resistência está te enfraquecendo. A força que realmente importa é aquela que permite que você cuide de si, sem se perder no excesso de responsabilidade. Neste ponto, você começa a perceber que parte da sua força estava sendo usada de forma equivocada. Você acreditava que precisava resistir para sobreviver. Agora entende que precisa confiar para viver. Essa transição é profunda porque envolve abandonar velhas crenças, desafiar antigos hábitos e permitir que uma nova perspectiva surja. Essa nova perspectiva traz leveza, clareza e equilíbrio. Afinal,
Quando você deixa de resistir ao que já está acontecendo, sobra espaço para que aquilo que realmente precisa acontecer se revele com naturalidade. O paradoxo da força é simples e poderoso. Você se torna mais forte quando deixa de lutar contra tudo. E a vida, nesse momento, começa a fluir de um jeito que você talvez nunca tenha experimentado antes. A mente humana desenvolveu um hábito silencioso, quase imperceptível, que cria grande parte das tensões que você sente hoje. A necessidade de prever o que está por vir. Essa necessidade não nasce do desejo de organização, mas do medo de ser surpreendida. A mente acredita que, se conseguir antecipar todos os cenários, poderá evitar dores, constrangimentos, perdas e falhas. Esse comportamento parece lógico à primeira vista, porque a previsibilidade dá a sensação de segurança. Porém, quando você passa a buscar previsibilidade em tudo, cria uma prisão mental que restringe sua capacidade de viver, sentir e confiar. A tentativa de prever cada passo da vida te afasta do presente e te coloca em um estado constante de alerta, como se algo estivesse prestes a dar errado. É assim que nasce a ansiedade, não do desconhecido em si, mas da insistência em tentar controlar o que não faz parte da sua alçada. A ilusão de previsibilidade dá a falsa sensação de estabilidade. Você sente que está no controle porque sua mente está sempre tentando organizar possibilidades futuras. Só que essa organização é apenas um desenho mental que não tem ligação real com os movimentos da vida. A vida não segue cálculos estáticos. Ela se move por ciclos, encontros, desvios, interações e decisões invisíveis. Quanto mais você tenta prever, mais você se afasta dessa natureza dinâmica. E quanto mais se afasta, mais insegura fica, porque sua mente percebe que não consegue acompanhar o ritmo do imprevisível. A insegurança aumenta e, para compensar, você tenta prever ainda mais. É um ciclo que se retroalimenta, alimentando o medo e esvaziando a confiança. Esse desejo de manter tudo sob vigilância gera um relacionamento tenso com o futuro. O futuro deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma ameaça. A cada pensamento que você projeta, a mente tenta encontrar falhas, riscos e pontos vulneráveis. Isso consome energia vital. A energia que deveria ser usada para criar, evoluir, se expressar e se conectar, passa a ser usada para imaginar cenários inexistentes. O resultado é um desgaste silencioso. Você se sente cansada mesmo sem ter feito nada concreto. Sente-se tensa mesmo quando nada ao redor parece perigoso. Sente-se sobrecarregada porque sua mente está sempre alguns passos à frente do tempo presente, tentando evitar algo que talvez nunca aconteça. Essa é a consequência direta de tentar viver em um futuro imaginado. O medo do imprevisível nasce da crença de que o desconhecido é sempre negativo. Esse medo faz você se apegar ao que é familiar, mesmo quando o familiar já não faz sentido. Ele faz você permanecer em padrões, hábitos e ambientes que não sustentam mais sua evolução, apenas porque o novo parece ameaçador. Só que o novo não é perigoso. O novo é inevitável. O imprevisível não é um inimigo. É parte da vida. Desconhecer o futuro não significa estar em risco. Significa estar viva. A tentativa de eliminar o imprevisível é uma forma de tentar eliminar o próprio movimento da existência. Isso gera sofrimento porque você está tentando controlar uma força natural que não pode ser contida. O imprevisível sempre fará parte da sua jornada. Quanto mais cedo você aceitar isso, mais leve a caminhada se tornará. Quando você tenta construir segurança em cima de previsões mentais, acaba criando uma base frágil. A segurança real não está na capacidade de antecipar o que virá, mas na capacidade de se adaptar ao que vier. É essa flexibilidade que fortalece sua força interior. Essa capacidade de se ajustar, de respirar fundo, de observar com lucidez e de confiar que te dá estabilidade. A estabilidade não vem da ausência de mudanças, mas da capacidade de atravessá-las sem perder sua essência. A previsibilidade é uma ilusão confortável, mas a adaptação é uma força real. Quando você percebe isso,
Começa a entender que não precisa saber tudo, não precisa controlar tudo, não precisa ter todas as respostas. Basta ter presença, calma e clareza. O medo do imprevisível também impede você de perceber oportunidades. Quantas vezes algo bom aconteceu justamente quando você menos esperava? Quantas pessoas importantes cruzaram seu caminho em momentos que você não planejou? Quantas mudanças positivas surgiram de situações que pareciam caóticas? A vida sempre deixou claro que o imprevisível não é apenas fonte de desafios. É também fonte de milagres, encontros, recomeços e transformações. O controle excessivo impede que você viva essas experiências porque, ao tentar prever o futuro, você acaba limitando as possibilidades do próprio futuro. O imprevisível, quando aceito, se torna aliado. Ele abre portas que você nem sabia que existiam. Quando você se permite relaxar diante do imprevisível, algo extraordinário acontece. Sua mente desacelera, sua respiração suaviza. Seu coração se abre para novas interpretações da realidade. O medo diminui porque, quando você solta o desejo de prever tudo, você abre espaço para confiar. A confiança não exige mapas detalhados. Ela exige entrega consciente. Ela exige a coragem de andar um passo por vez, mesmo quando a estrada ainda está envolta em neblina. A confiança verdadeira se fortalece quando você percebe que já superou situações antes, mesmo sem ter previsões detalhadas. Percebe que a vida sempre encontrou um caminho, mesmo quando você não encontrava. Percebe que algo maior sempre te sustentou, mesmo nos momentos em que você pensava que estava só. A ilusão da previsibilidade é apenas um véu que cobre o fato simples e libertador de que você não precisa saber tudo para continuar. Você precisa apenas confiar que existe um fluxo guiando você. Essa confiança não elimina o imprevisível, mas transforma a forma como você se relaciona com ele. Ao invés de medo, você sente curiosidade. Ao invés de tensão, sente abertura. Ao invés de resistência, sente alinhamento. E quando esse alinhamento acontece, a vida deixa de ser um território perigoso e se torna um campo de possibilidades. O futuro deixa de ser ameaça e se transforma em caminho. Há momentos na vida em que tudo parece estagnado. Nada avança, nada se resolve, nada muda. Você tenta interpretar esse silêncio como abandono, como inércia, como um sinal de que algo deu errado. A mente, acostumada a acreditar que movimento é sinônimo de progresso, interpreta a ausência de respostas como um aviso negativo. Porém, a espiritualidade revela exatamente o oposto. O silêncio não é ausência de cuidado, é estratégia divina. É nesse intervalo em que nada acontece na superfície que as transformações mais profundas começam a se organizar no invisível. É no silêncio que Deus rearranja caminhos, desloca situações, reorganiza encontros e prepara aquilo que você ainda não está pronta para receber. O silêncio é o período mais fértil da jornada, embora você raramente perceba isso no momento em que o atravessa. O ser humano associa a ação à ideia de controle. Quando não está fazendo algo, sente-se vulnerável. Quando não consegue interferir, sente-se inseguro. Só que a vida não segue esse raciocínio limitado. O silêncio existe para impedir que você atrapalhe processos que não dependem da sua interferência. Ele existe para impedir que sua ansiedade acelere algo que ainda não tem estrutura. Ele existe para impedir que suas expectativas distorçam um caminho que está sendo montado com precisão. Quando Deus silencia, não é porque te deixou sozinha. É porque está trabalhando em detalhes que você não compreenderia se pudesse ver. É o tipo de obra que exige recuo, exige que você se aquiete para que o alinhamento ocorra sem interferências. Esse silêncio também funciona como um espelho. Quando tudo fica quieto ao redor, sua alma começa a revelar conteúdos internos, que estavam encobertos pelo barulho das circunstâncias. Você passa a perceber tensões que ignorou, medos que ocultou, dúvidas que adiou. E é justamente nesse processo de revelação interna que seu caminho externo se ajusta. A vida te entrega aquilo que você é capaz de sustentar. O silêncio surge para ampliar essa capacidade.
para te fortalecer internamente antes de te entregar aquilo que você pensa querer. Ele traz clareza emocional, estabilidade mental e maturidade espiritual. Tudo isso ocorre lentamente, discretamente, enquanto você acredita que nada está acontecendo. O silêncio é um convite para aprender a confiar sem provas imediatas. Confiar não na ausência de ruídos, mas na presença de um propósito maior. Quando você não entende o que está acontecendo, tende a criar teorias negativas. A mente quer explicações rápidas, quer garantias, quer previsões. Mas o silêncio quebra essa lógica. Ele te coloca diante de uma realidade que não pode ser controlada, apenas observada. É nesse ponto que a confiança é posta à prova. Você aprende a soltar o controle não como ato de desistência, mas como forma de respeito ao processo. Aprende a caminhar pela sensação e não apenas pela informação. Aprende a se sustentar numa fé que não depende de evidências, mas de presença. Muitas vezes o silêncio surge como transição entre algo que está terminando e algo que ainda não começou. Esse intervalo não tem forma. Ele não possui sinais claros. Ele não oferece certezas. E isso faz você acreditar que caiu em vazio, quando, na verdade, está sendo conduzida pelo terreno mais seguro que existe, o tempo certo. O tempo certo não se revela antecipadamente. Ele se revela quando a estrutura está pronta. E você raramente percebe a construção dessa estrutura porque ela acontece sem ruído. O silêncio é o pano que cobre o cenário até o momento exato em que tudo está preparado. Quando esse pano é retirado, você finalmente enxerga que havia muito mais acontecendo do que poderia imaginar. Esse silêncio também protege você de decisões precipitadas. Quando a vida quer te impedir de fazer escolhas impulsivas, ela reduz seus movimentos. Ela limita avanços para evitar quedas. Ela fecha portas para evitar desvios. Esse fechamento temporário não é punição. É proteção, é realinhamento, é cuidado. Quando você tenta forçar caminhos durante o silêncio, sente resistência, sente que nada se encaixa. Sente o peso de lutar contra algo que você não entende. É nesse ponto que muitos acreditam estar sendo esquecidos, quando na verdade estão sendo fortalecidos. O silêncio impede que você construa sobre bases instáveis. Ele prepara o terreno para que as próximas etapas sustentem seu crescimento e não o derrubem. À medida que você aprende a confiar nesse silêncio, percebe que sua relação com a vida muda completamente. O desespero diminui. A ansiedade perde força. A mente se acalma porque entende que nem tudo precisa ser resolvido agora. A alma se expande porque reconhece que existe sabedoria no tempo. Quando você abraça o silêncio, descobre que não está sendo punida, mas moldada. Descobre que não está parada, mas sendo alinhada. Descobre que não está esquecida, mas profundamente cuidada. O silêncio, quando compreendido, deixa de ser ameaça e se torna um instrumento sagrado de transformação. O que antes parecia ausência começa a ser interpretado como presença. O que antes parecia bloqueio começa a ser visto como preparação. E aquilo que parecia demora passa a ser entendido como lapidação. O silêncio é a linguagem que Deus usa quando está trabalhando nos bastidores. Ele fala com clareza, mas não com palavras. Fala através de pausas, de tempos, de reestruturações, de direções inesperadas. Fala te ensinando a soltar, a respirar, a permitir. Fala te lembrando que, mesmo quando você não vê movimento, existe movimento. Mesmo quando você não entende o caminho, existe caminho. E mesmo quando você não sente respostas, existe resposta. Existe um movimento interno que acontece sempre que você solta algo que estava tentando controlar. Mas esse movimento é tão discreto que a maioria das pessoas não percebe. O desapego não é apenas uma atitude emocional ou um gesto simbólico. Ele é um ciclo completo, um processo estruturado que acontece no campo mental, emocional e espiritual. Quando você libera aquilo que vinha segurando com força, não está apenas abrindo mão de um resultado, está iniciando uma transformação profunda dentro de si.
É como se uma engrenagem interna começasse a girar novamente depois de muito tempo travada. Essa mudança não é visível de imediato, mas modifica a maneira como você sente, interpreta e reage à vida. O ciclo do desapego não é sobre perder, é sobre se liberar. E poucos entendem a amplitude desse movimento. A primeira fase desse ciclo acontece dentro da mente. É o instante em que você admite que controlar não está funcionando e que insistir só aumenta o sofrimento. Esse reconhecimento mental não é simples, porque a mente se acostuma a acreditar que pensar mais é sempre a solução. Porém, quando você percebe que o esforço mental não está produzindo clareza, mas apenas reforçando o caos interno, algo começa a se dissolver. É como se um nó fosse afrouxado. A mente, que antes se mantinha rígida na tentativa de prever ou controlar, começa a perder força. Essa queda de resistência abre espaço para uma nova interpretação da realidade. Um entendimento mais maduro, mais lúcido, mais honesto. Você começa a enxergar que segurar algo com força não garante segurança. Apenas esgota sua energia. A segunda fase do ciclo é emocional. Quando você solta algo mentalmente, as emoções que estavam presas naquele objeto de controle começam a emergir. Medos, inseguranças, frustrações e antigas memórias vêm à tona como se estivessem aguardando o momento certo para serem vistas. É por isso que o desapego pode provocar desconforto inicial. Você não está perdendo algo. Está apenas permitindo que emoções reprimidas encontrem o caminho de saída. Muitas pessoas acreditam que essa instabilidade emocional é sinal de que algo está errado, mas é o contrário. É sinal de cura. Nada se liberta de dentro de você sem antes ser visto. E é nesse processo que você reconhece que parte do seu apego estava ligada a uma tentativa de preencher vazios internos que nunca poderiam ser preenchidos pelo controle. A terceira fase é espiritual. Quando a mente afrouxa e as emoções se expressam, você finalmente cria espaço para receber novos direcionamentos. Esse espaço é essencial. Quando você está ocupada tentando controlar tudo, não existe abertura para que o divino se mova. Quando você solta, cria um vácuo, e esse vácuo é rapidamente preenchido por intuições, sinais, percepções sutis e uma nova sensação de direção. É como se, ao retirar sua interferência, a vida começasse a realinhar tudo o que estava fora do lugar. O ciclo do desapego não termina quando você solta algo. Ele começa. Porque soltar é o ato que inicia o processo de reconstrução interior. É a chave que destrava portas que estavam fechadas há muito tempo. Esse ciclo também se relaciona com a maneira como sua energia circula. Quando você se apega a algo, concentra sua energia em um ponto específico, criando estagnação. Essa estagnação te deixa cansada, drenada, desconectada. Quando você solta, permite que essa energia volte a circular. Ela se distribui por áreas da sua vida que estavam negligenciadas pela atenção excessiva que você dava ao que estava tentando controlar. O desapego devolve vitalidade. Ele restaura a fluidez. Ele permite que uma energia nova e mais equilibrada ocupe o espaço deixado pelo peso que você estava carregando. Essa mudança energética é sutil, mas perceptível. Você começa a respirar diferente, pensar diferente, sentir diferente. O ciclo do desapego também reorganiza suas relações. Quando você tenta controlar pessoas, situações ou circunstâncias, cria vínculos baseados em expectativa e tensão. Esses vínculos se tornam frágeis porque dependem da sua força mental, e não da reciprocidade natural. Quando você solta, a relação que deve permanecer se fortalece e a que não faz mais sentido se distancia. Esse movimento não é agressivo nem abrupto. Ele é natural. O desapego não rompe. Ele reorganiza. Ele coloca cada coisa no lugar em que deve estar. Às vezes, esse lugar é ao seu lado. Às vezes, é longe de você. E ambos os movimentos são necessários para a continuidade do seu crescimento. Esse ciclo também te ensina algo fundamental.
Você nunca perde o que é realmente seu. O que se vai, vai porque não tem mais função no seu caminho. O que permanece, permanece porque está alinhado com o seu fluxo. O desapego não tira nada de você, apenas remove o que estava ocupando espaço indevido. Ele revela com delicadeza e precisão o que pertence ao seu destino e o que apenas atravessou sua vida por um período para te ensinar algo. Quanto mais você pratica o desapego consciente, mais percebe que as perdas não são punições, mas redirecionamentos. A vida sempre te entrega aquilo que combina com seu estado interno. Quando você muda por dentro, a vida muda por fora. O ato de soltar também melhora sua percepção do presente. Quando você está presa ao controle, pensa constantemente no futuro ou no passado. Quando você solta, volta a enxergar o agora. O agora é o único lugar onde a vida acontece. É onde você ouve sua própria alma. É onde percebe sinais que antes ignorava. É onde sente o cuidado de Deus com nitidez. O desapego te devolve ao presente porque te liberta do peso de carregar aquilo que não é seu. E no presente, você encontra clareza, encontra paz, encontra direção, encontra propósito. O ciclo do desapego espiritual se completa quando você percebe que soltar algo não significa abrir mão da sua responsabilidade. Significa abrir mão do excesso que te afastava de si mesma. Significa abandonar a postura de vigilância e adotar a postura de confiança. Significa permitir que Deus faça a parte dele enquanto você faz a sua. Soltar não é desistir. É amadurecer. É reconhecer que existe uma ordem maior em andamento. E quando você respeita essa ordem, a vida começa a fluir com naturalidade. O que antes exigia força, passa a exigir apenas presença. O que antes parecia distante, começa a se aproximar. O que antes parecia pesado, começa a ficar leve. O desapego não te enfraquece. Ele te devolve a si mesma. 7. A sociedade moderna treinou sua mente para acreditar que parar é sinal de fraqueza. Você cresceu ouvindo que, se não estiver produzindo, está ficando para trás. Que se não estiver se movimentando constantemente, alguém vai ocupar o seu lugar. Que descanso é privilégio e esforço incessante é virtude. Essa lógica parece racional, mas é justamente ela que te levou ao esgotamento que sente hoje. Parar não é abandono. Parar não é regressão. Parar não é perda. Parar é sabedoria. Parar é estratégia. Parar é reconexão com o fluxo que realmente conduz sua vida. Quando você para, você finalmente se escuta. Quando você para, percebe o que antes passava despercebido. E quando você para, Deus encontra espaço para agir onde sua força estava atrapalhando. Existe uma inteligência profunda no descanso. Não o descanso como fuga, mas o descanso como consciência. O descanso que nasce quando você reconhece que sua mente chegou ao limite, que seu corpo está pedindo alívio e que sua alma está sendo sufocada pelo excesso de pressão. Esse tipo de descanso não te distancia dos seus objetivos, te aproxima deles. Porque ao parar, você se reposiciona. Ao parar, você recupera clareza. Ao parar, você abandona movimentos automáticos que eram apenas repetição de padrões desgastados. A mente cansada insiste em manter rotinas que já não fazem sentido. A mente descansada enxerga o caminho que estava escondido atrás do ruído interno. A sabedoria de parar tem um fundamento simples. O descanso te devolve a capacidade de escolher. Quando você está cansada, reage. Quando está descansada, decide. A diferença entre reação e decisão é enorme. A reação nasce do medo, do impulso, da necessidade de resolver algo rapidamente para se livrar da ansiedade. A decisão nasce da consciência, da estabilidade interior, da capacidade de observar antes de agir. Pessoas cansadas tomam decisões equivocadas porque enxergam a vida através da distorção provocada pelo desgaste. Pessoas descansadas percebem nuances, detalhes e possibilidades que antes pareciam invisíveis. É por isso que descansar move mais do que insistir. O movimento sem clareza é ruído.
A pausa com lucidez é direção. A espiritualidade reforça essa verdade de forma ainda mais profunda. O descanso não é apenas físico, é energético. Sua vibração muda quando você se permite parar. Sua frequência se eleva quando você solta a necessidade de estar ocupada o tempo todo. A ansiedade cria ondas internas que dificultam a percepção de sinais, intuições e direcionamentos espirituais. A pausa harmoniza essas ondas. Ela te coloca em um estado no qual ouvir se torna mais fácil do que pensar. Nesse estado, você percebe inspirações que antes eram abafadas pelos seus próprios pensamentos acelerados. O descanso abre canais que o esforço constante mantém fechados. Existe também um aspecto simbólico no ato de parar. Quando você interrompe a tentativa de controlar tudo, está comunicando ao universo que confia. Está dizendo, com seu silêncio, que reconhece seus limites e aceita que existe uma ordem maior operando. Essa postura de rendição consciente cria um campo energético que atrai resoluções inesperadas. Há situações que se resolvem sozinhas quando você para de forçá-las. Há respostas que surgem no exato momento em que você desistiu de procurá-las compulsivamente. Há caminhos que começam a se abrir quando você decide respirar em vez de insistir. Isso não é misticismo superficial. É a dinâmica natural entre esforço humano e ação divina. Quando você ocupa todo o espaço com sua angústia, impede a entrada de qualquer intervenção espiritual. Quando você solta, o espaço se abre. A sabedoria de parar também devolve a integridade do seu próprio ritmo. Você não foi feita para funcionar no mesmo padrão todos os dias. Existem momentos de expansão e momentos de retração. Momentos de ação e momentos de silêncio. Momentos de acelerar e momentos de desacelerar. A tentativa de viver constantemente no modo ação cria uma ruptura entre você e seu próprio ciclo natural. Essa ruptura gera desgaste emocional, confusão mental e desconexão espiritual. Parar é respeitar seus ciclos internos. Parar é reconhecer que existe sabedoria na pausa. Parar é honrar o fato de que crescimento não acontece apenas quando você se movimenta, mas também quando você descansa. Essa compreensão também te livra da cobrança interna de que precisa estar sempre realizando algo para ser merecedora. A cultura do esforço contínuo criou a ilusão de que valor está associado à produtividade. Mas valor não se conquista através de resultados. Valor se reconhece através da presença. Você é valiosa quando descansa tanto quanto quando age. Seu merecimento não diminui quando você pausa. Sua dignidade não se altera quando você respira. A pausa é parte do processo, não um desvio dele. A pausa é uma etapa do caminho, não interrupção da caminhada. Quando você se permite parar, está afirmando a si mesma que sua existência não precisa ser justificada pela exaustão. Ao compreender essa sabedoria, você começa a perceber a diferença entre se entregar e se perder. Parar não é desistir do que deseja, é desistir de se machucar no processo de tentar conquistar algo. Parar é aceitar que existe um limite saudável entre dar o seu melhor e se atropelar. Parar é respeitar sua espiritualidade o suficiente para entender que Deus não age através de mentes exaustas. Ele age através de mentes presentes, de corações abertos e de almas dispostas. E essas três coisas só se manifestam plenamente quando você respira fundo e se permite descansar. O descanso, quando praticado com consciência, se transforma na porta mais rápida para a clareza. É no silêncio que você percebe o que realmente importa. É na pausa que você compreende qual caminho faz sentido e qual caminho era apenas ruído. É no descanso que você deixa de se mover por impulso. Quando você para, você escuta. E quando escuta, você entende. E quando entende, você se move com precisão, não por desespero. A sabedoria de parar é a sabedoria de confiar que, enquanto você descansa, Deus trabalha em seu favor. A fé sempre foi tratada como um conceito distante, abstrato, quase inacessível,
como se fosse algo que você precisasse sentir apenas em momentos de desespero ou de extrema necessidade. Porém, a fé verdadeira não nasce no caos. Ela nasce no cotidiano. Ela nasce no simples ato de respirar, sem tentar antecipar o próximo movimento. É uma fé que não exige provas, não pede garantias e não depende de confirmações externas. É uma fé que respira com você. Uma fé que acompanha seu ritmo. Uma fé que se fortalece nos momentos mais silenciosos, justamente quando você decide soltar o que não consegue controlar. Confiar sem controlar não é passividade, é maturidade espiritual. É reconhecer que existe uma inteligência maior operando todas as coisas, muito além do que sua mente consegue compreender. A fé que respira não coloca você em uma posição de espera tensa, mas de presença tranquila. Ela entende que você tem responsabilidade pela sua parte, mas também entende que nem tudo depende da sua interferência. A fé que respira não exige que você esteja sempre forte, sempre firme ou sempre positiva. Ela entende que dias de fragilidade fazem parte da experiência humana